especial àqueles que já estão conectados conosco através do Facebook, onde quer que você esteja. Receba as bênçãos de Deus. Obrigado a você que está aqui nesta manhã, membro da nossa igreja, você também que nos visita, se sintam em casa. Hoje eu estava aqui no corredor, conversando com uma pessoa. Ontem à tarde, alguém me ligou e disse, pastor, qual que é o horário do culto que vai ter amanhã da Escola Sabatina? E eu falei, eu vi o telefone, Franciele, falou, Franciele, você, quanto tempo e tal? Tá, meus pais estão vindo, vão me visitar e tal, beleza. Eu estava no corredor passando, eles passaram, me cumprimentaram, e o seu cérebro começa a fazer uma conexão assim, pera um pouquinho, o que está acontecendo? Eu conheço esse pessoal de algum lugar. E comecei a puxar. Eu estava conversando com o Elton, de repente o Elton estava falando, não estava nem ouvindo o que o Elton fazia. Elton, desculpa, cara, porque eu estou tendo uma volta ao passado. E foi muito bom quando eu me toquei que eu conhecia vocês de Ponta Grossa. Obrigado, Márcia e o esposo, pela presença conosco nessa manhã. Bom revê-los. E aí eu me lembrei que em 2000 eu fiz uma semana de oração na igreja de Ponta Grossa, né? E a Fran era pequenininha e eu não lembrava dela. Eu lembrava do outro filho, que era o sonoplasta da igreja. Mas muito bom tê-los aqui, obrigado pela presença, estamos passeando, conhecendo um pouco Dallas, mas conhecendo a netinha, né? Acima de tudo, né? Isso é que é o mais importante. Sejam bem-vindos à nossa casa. Eu quero só mencionar sobre um anúncio que não estava nos anúncios de hoje. Na próxima semana, dia 21, o Clube de Aventureiros vai estar fazendo toda a programação da igreja. Será o dia da celebração do Dia da Criança e do Dia do Aventureiro. Então, o clube já está aí, ontem ensaiaram o coralzinho, vão ensaiar essa semana que vem de novo, a programação vai estar bem bonita, então semana que vem nós teremos aqui a programação especial e teremos conosco, visitando a nossa igreja, a diretora do CPS, que é a pessoa com quem a Bárbara tem feito a conexão lá no CPS, que tem nos ajudado nos projetos de oração, nos projetos de doação. Então, no próximo sábado ela estará aqui conosco, que vai ser uma festa muito bonita, eu convido você a estar presente. Acho que eu vou precisar disso aqui hoje. Ok, feche seus olhos, vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, obrigado pelas tuas bênçãos, obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção. Que teu Espírito Santo fale agora que a tua palavra será aberta. Que a tua mensagem, a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós nessa manhã, seja a mensagem mais importante a ser escutada e ouvida, e que ela tenha lugar em nosso coração. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Na nossa série de sermões, estamos falando sobre a jornada cristã aqui nessa terra. Nós chegamos a um tema que é fundamental para que nós entendamos o que é realmente e o porquê realmente da nossa jornada. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do verso 2. Texto muito conhecido, esse texto de João é muito conhecido. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Qual que é o sentido da palavra céu para você? Qual o sentido? Quando você pensa em céu, quando você ouve essa palavra, quando você lê essa palavra, qual a ideia que você tem de céu? Como você imagina? O que ela representa para a sua vida? Quando eu era criança, morava lá no interior do Espírito Santo, uma cidadezinha pequenininha, uma igrejinha pequenininha. Eu me lembro que a minha mãe ela juntou o pessoal e fizeram um esforço muito além das condições financeiras da pequena igrejinha, porque eu tenho um tio que ele tinha duas irmãs que moravam aqui nos Estados Unidos. E numa dessas idas e vindas que eles foram lá visitar, elas levaram para a igreja a coleção completa de flanelógrafo, aqueles flanelógrafos para o departamento infantil. Nós não tínhamos, lá na pequena igreja, a gente não tinha isso. E eles levaram, então, esses flanelógrafos. Muita gente vai recordar dessa imagem aí. Porque era exatamente esse o flanelógrafo que tinha lá. E eu me lembro quando esse flanelógrafo chegou na igreja, nossa vida, era uma coisa assim,
todo mundo lá cortando, né, preparando material para guardar bonitinho, e as historinhas contadas ganharam uma vida que a gente não tinha, né? E eu ficava olhando, especialmente, as paisagens desse flanelógrafo, porque me impressionava muito essas paisagens. Imagina para um garotinho que morava no interior do Espírito Santo, num lugar árido, complicado. Quando eu via essas paisagens, eu pensava assim, não, eu quero ir para o céu para morar nesse lugar, nessas paisagens. Para mim, ir para o céu era morar em campos verdejantes, em lugares lindos, né, tudo bonito, porque aquilo para mim me chamava atenção. Curiosamente, quando foi no ano de 2018, eu passei aqui na igreja a gente fazer a entrevista final, e daqui a gente foi para Andrews, onde nós estávamos fazendo o curso do nosso retorno do campo missionário, fomos para Andrews fazer o curso lá. E foi a primeira vez que eu fui ao Michigan, e nós ficamos lá quase que 2 para 3 semanas, lá na Andrews, fazendo o curso, e pela primeira vez eu pude andar nas regiões do Michigan. E eu comecei a perceber que a região do Michigan é muito parecida com essas imagens. Aí eu conversei com um colega e falei assim, rapaz, isso aqui está parecendo um céu. Isso me lembra muito os flanelógrafos da minha igreja, quando a gente era pequeno. E aí, a gente conversando com algumas pessoas, nós descobrimos o quê? Claro, os desenhistas que fizeram os flanelógrafos, os materiais da igreja, eles são de lá. Eles são do Michigan. Então, uma referência que eles tinham era essa, era a paisagem ao redor deles. Eles tentaram melhorar, tornar mais bonita, e conseguiram, mas a referência que eles tinham era essa. Eu lembro que a gente brincava assim, não, mas a pessoa que mora aqui, já tem uma casa, já está no céu, né? O que ele vai falar em céu para ele? Parece que já está vivendo no céu. Sabe que, por mais que essas pessoas tivessem a capacidade de retratar em desenhos aquilo, como a Bíblia diz, jamais subiu à mente de um homem, por mais que eles tentem por mais que tenham a capacidade de desenhar bem, de retratar tudo isso, qualquer referência que eles tenham aqui nesse mundo, ela está manchada pelo pecado. Por mais linda que seja a natureza que você já tenha conhecido, hoje eu estava conversando com um amigo que foi fazer hiking esse fim de semana e visitou os lugares que ele disse, um dos lugares mais bonitos que ele já viu na vida dele. Por mais lindo que seja, está manchado pelo pecado. Não é perfeito. Existe uma mácula em algum momento que nos lembra o pecado. Qualquer referência que nós queiramos ter para pensar no céu, nós não vamos ter, porque nós não temos ideia do que é o lugar perfeito. Só que antes de ficarmos tentando imaginar como será o céu, ou como o céu deverá ser, precisamos entender qual que é a importância dele para a nossa jornada aqui na Terra. Qual a importância de termos essa visão do céu aqui na Terra? Pois nós ainda não estamos no céu. Um dia estaremos. Mas enquanto não estivermos lá, qual a importância que ele tem, o conhecimento dele tem para a minha vida aqui e agora? Para muitos, o céu se tornou um lugar tipo não realidade, não existe. Para alguns, o céu é como se ele fizesse parte de um conto de fadas. Para essas pessoas, não há vida após a vida aqui na Terra, e uma vez que nós morremos, acaba-se tudo. Tudo se acaba. Não há nada além que justifique uma esperança. Um dos grandes propagadores dessa ideia foi esse homem aqui, Epicuro. Um filósofo grego que viveu aí entre o ano 341 a.C. até o ano 270, da era pós-platônica. E Epicuro foi um filósofo muito influente no seu tempo. Ele contradizia um pouco o que Platão falava e ele se tornou muito influente pelo cunho da sua filosofia. Para ele, a vida e tudo acabava com a morte. Morreu, acabou tudo. Não tinha vida, não tinha reencarnação, não tinha esperança, não tinha nada. Para Epicuro, a morte era o fim de tudo. E a morte era algo doloroso, era algo difícil. E como a única coisa que se tinha certeza no futuro era a morte, e essa morte ia ser dolorosa, ele começou a cunhar a ideia de que nós devemos fazer de tudo para que a vida aqui seja a melhor possível.
que tenhamos todos os prazeres possíveis, que possamos viver da melhor forma possível. A síntese de sua filosofia é a famosa frase, né? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Só que essa filosofia, ela traz embutida nela uma falta de compromisso com qualquer coisa. Eu não preciso ter compromisso com nada, eu tenho que aproveitar a minha vida da melhor forma que eu puder. Tenho que aproveitar a minha vida com todas as oportunidades que ela tenha. Eu tenho que me divertir com todas as possibilidades possíveis que a vida me oferece, porque aonde eu vou, não tem para onde eu vou, a minha vida é o final. Se eu me acabar usando drogas, está acabado. Se eu me acabar no acidente de carro, está acabado. Não tem problema, eu não vou para lugar nenhum. Comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer. Essa era a visão de Epicuro. Só que, infelizmente, essa filosofia acabou influenciando a muitos pensadores modernos. Nietzsche tem influência, Kant tem influência. E muito do que nós vemos no mundo hoje é uma influência daquilo que Epicuro falou. Porque há muitas pessoas que vivem a sua vida dessa maneira. Eu vou viver a vida e vou curtir a vida, adoidado, não tem nada a perder. Mas quando nós falamos de céu, quando nós falamos que é o céu, nós temos que ir para a Bíblia. Recorrer à Bíblia, que é a fonte mais segura para entendermos o verdadeiro conceito de céu. A primeira vez que a palavra céu aparece na Bíblia está no primeiro versículo da Bíblia. No princípio que criou Deus, os céus e a terra. Desde o primeiro momento da existência deste mundo, a palavra céu já está embutida na história da humanidade. E desde então, o firmamento passou a ser definido como céu. Os antigos judeus, eles imaginavam o cosmos formado de 3 elementos: o céu, a terra e as águas. Sempre foi assim, eles sempre pensaram, é o céu, a terra e as águas. E alguns diziam as águas baixas. Para eles, o firmamento era o reservatório das águas, da chuva, por exemplo. Talvez porque o nome céu em hebraico tem uma influência do acadiano, que quer dizer fonte de águas. Então criou-se essa ideia. Contudo, no Velho Testamento, a palavra céu é designada como sendo o lugar da morada de Deus. Vários autores da Bíblia, entre eles Moisés, Davi, eles identificam o céu como sendo o lugar da morada de Deus. E para definir essa distinção, para deixar clara essa distinção, eles chamam muitas vezes de o céu dos céus, ou o altíssimo dos céus. Lá é a morada de Deus. É lá que Deus habita. Nós temos o firmamento, que podemos chamar de céu, mas nós temos que ter uma concepção de que há um lugar aonde o nosso Deus habita, e esse lugar também é chamado de céu. Eles fizeram isso para ficar evidente que a morada de Deus é nos céus, que ele, o céu, é real, não fruto da imaginação humana, e muito menos um lugar espiritual, uma outra dimensão, não. O céu é um lugar real, é um lugar concreto, é um lugar que existe e Deus se faz presente nele. O problema se dá quando nós não conseguimos imaginar isso. E aí nós somos tomados pelo ceticismo, passamos a não acreditar. A gente não tem a referência, a gente não sabe como é que é. O que acontece? Eu passo a não acreditar. Eu me lembro que certa vez lá no Egito, eu estava conversando com os amigos, e a conversa foi, conversa vai, acabou caindo na questão climática. É uma coisa muito clara, né? O clima do Egito muito diferente do clima do Brasil, de outros lugares. E eles ficaram incrédulos quando eu estava falando sobre clima, e eu contei para eles que eu morei numa cidade chamada Curitiba, lá no Paraná, que havia épocas do ano em que se chovia durante uma semana inteira. Você passava uma semana chovendo. Quando eu falei isso, o cara me olhou e disse, não, você está mentindo para mim. Isso não existe. Uma semana de chuva, assim, sim. Uma semana inteira, começa a chover e não para mais. Você vê que a semana inteira aquela chuva, às vezes aumenta, às vezes diminui, mas não para de chover. Ele diz, mas não, isso não existe.
porque lá, quando chove meia hora, 40 minutos, 2 vezes ao ano, e é uma chuvazinha que você nem pode chamar aquilo de chuva, é uma garoa quase. Então eles não tinham essa visão, e eles estavam dizendo, não, você está mentindo para mim. Eles não acreditavam, eu falei, não, é verdade, gente. Para onde é que vai a água? Porque lá no Cairo não tem saídas de água, a água fica acumulada na rua e vai evaporando com o tempo. Não, a água é preparada, as ruas são preparadas, às vezes chove muito, acaba alagando, mas chove durante uma semana. Eles nunca tinham visto uma chuva dessa intensidade, para eles era irreal. Algo que está aí hoje na internet, que tem as notícias, como que nós podemos imaginar um lugar que nós não temos a menor noção de como será? Por isso que o autor bíblico fala, aquilo que não subiu à mente do homem é o que Deus está preparando para você. Por mais que você se esforce, por mais que você tente, por mais que você tente imaginar, você não vai chegar perto. Por mais que não tenhamos condições de imaginar o céu, precisamos ter em mente de que Deus fez questão de confirmar a existência dele por uma razão muito especial. Ele quer que vivamos nessa terra, sabendo que algo melhor nos aguarda no futuro. E é essa esperança que ele planta no coração de cada um de nós, para dizer, espere um pouco mais, suporte a algo melhor sendo guardado para vocês. Uma vez que nós sabemos da existência do céu, temos que ter certeza, eu ter em mente de que o oposto também é real. Se o céu é uma realidade, o oposto do céu também é uma realidade. Porque se Deus nos oferece algo especial, algo que é real, o inimigo também tem o dele. Se Deus nos apresenta um lugar sem dor, sem lágrimas, sem sofrimento, o diabo também tem o dele. Se o céu é real, o inferno também é. Se o céu representa a vida eterna, o inferno é a morte eterna. Se o céu é a morada de Deus, o inferno é a não presença de Deus. Não que o inferno seja um lugar de tormento eterno, você ficar sendo queimado a vida toda, não. Esse conceito não é o conceito bíblico. Mas a ideia do inferno é a não existência de Deus naquele lugar. E se Deus não está ali, não há vida. Se eu tenho o céu real que me aguarda, o diabo também está preparando para mim e para você um lugar onde nós vamos ser eternamente consumidos. Vamos deixar de existir. Não há vida sem a presença de Deus. E é isso que o diabo tenta fazer com que as pessoas acreditem. E muitos estão sendo levados por essa ideia. Porém, há uma outra ideia que nos leva a perder o foco da nossa jornada aqui neste mundo. E é por isso que entender o verdadeiro conceito de céu é importante. Por nós não termos uma visão clara de como o céu será, ou mesmo a real existência dele, vivemos a nossa vida como Epicuro pregou em sua filosofia. Colocamos nossas expectativas naquilo que não é importante, naquilo que não tem significado, naquilo que é terrestre, naquilo que é material, naquilo que é tangível. E essa tem sido a grande artimanha do inimigo: desviar-nos do foco. Fazer-nos achar que o mais importante está aqui nesse mundo. Que o melhor que podemos ter está aqui neste mundo. Com isso, o sistema de valores do ser humano vai se invertendo. Nós começamos a dar importância ao valorizar aquilo que não deveria ser valorizado e menosprezar aquilo que é o mais importante. Eu começo a inverter meus valores. Eu começo a achar que posição, poder, dinheiro, fama é o melhor para mim, é tudo que eu preciso para ser feliz nesse mundo. Então, aquilo que é invisível passa a perder o valor para nós. E aquilo que é visível ganha uma importância que não deveria ter na nossa vida.
Por isso que as pessoas estão tão preocupadas com este mundo, que se tornam cada dia mais egoístas e individualistas. Só pensam nele. É a filosofia de Epicuro sendo aplicada nos dias de hoje. O que importa é a minha felicidade. Eu sou dono do meu corpo, eu faço o que eu quero com o meu corpo. Eu determino as regras da minha vida. É a filosofia de Epicuro sendo aplicada nos dias de hoje. E as pessoas estão se perdendo, achando que isso é coisa nova, e isso foi plantado 3 séculos antes de Jesus chegar nesse mundo. Se o céu não é uma realidade, eu preciso de tudo para ter uma vida cômoda e confortável aqui neste mundo. Obrigado. E para ter isso as pessoas fazem qualquer tipo de sacrifício, pois os seus objetivos estão aqui nesse mundo. Tem gente que busca a fama de uma maneira que não dá nem para acreditar. Ano passado eu li uma matéria numa revista brasileira. Seria trágico se não fosse cômico, seria como se não fosse trágico, aliás. Há no Brasil um camarada que o objetivo dele é se tornar o mais parecido possível com o diabo. Ele é chamado de o Diabão, lá do interior de São Paulo. Ele já fez uns 100 números de cirurgias plásticas para ficar parecido. Já tirou nariz, mexeu com a orelha, tirou a orelha, implantou chifres na cabeça, tatuou o rosto todo, implantou um monte de coisa. É uma coisa horrível. E o objetivo dele é ficar o mais parecido com o diabo. E ele quer ficar famoso para isso. Só que teve um dia que ele foi fazer um procedimento cirúrgico e ele pegou uma infecção hospitalar. E ficou internado. E aí um dia, numa das matérias, uma entrevista com a esposa dele, é a diabetes, que ela também faz, não a diabetes, né, de sangue, mas a diabetes mesmo, né? Ela também se tatua para ser a diaba. Ela, na matéria, dizia assim, ele está melhorando, graças a Deus ele está melhorando. O pessoal comentou, graças a Deus ele está melhorando? Mas ele não quer ser o diabo? Ele tem que agradecer o diabo se ele está melhorando. As pessoas fazem de tudo, de qualquer coisa, para alcançar sucesso nesse mundo. Tem gente expondo a vida íntima dele nesse mundo para se tornar conhecido. A gente está vendo aí, né? Há quantos dias esse trial aí do Johnny Depp e a Amber? Quanta exposição de intimidade nesse mundo. As pessoas estão indo no fundo do poço porque querem receber aqui aquilo que esse mundo oferece. E nós, filhos de Deus, sabemos que há algo melhor esperando por nós. Uma das maneiras mais seguras que temos para combater esse pensamento é termos uma real concepção do que é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Em teologia, na teologia a gente estuda muito isso, o já e não ainda. É um conceito teológico daquilo que já existe e aquilo que ainda não existe. E quando teologicamente nós estudamos esse conceito, desde o Velho Testamento, nós percebemos que em vários momentos da história do povo de Deus, eles viveram entre o já e o não ainda. Aquilo que era a promessa e aquilo que eles já tinham. E nós, nos últimos tempos, nos últimos dias desse mundo, vivendo o cumprimento final das profecias, esse conceito ele é muito mais real para nós. O não ainda é a certeza que temos que as promessas de Deus se cumprirão em nossa vida. Deus vai cumprir. Ele prometeu, e se ele prometeu, ele vai cumprir. Que a promessa da vinda do Cordeiro é real. A volta de Cristo ela é real. E quando ele retornar, todos os povos serão ajuntados, todas as nações serão reunidas, seremos um rebanho de um só pastor. Isso é uma realidade, isso é uma promessa que ainda vai acontecer.
A glorificação acontecerá. Num piscar de olhos nós seremos transformados. Quando o evangelho chegou na cidade de Tessalônica, eles abraçaram essa verdade e eles viveram profundamente essa verdade. Mas à medida que o tempo foi passando e os cristãos, os primeiros cristãos foram morrendo em Tessalônica, começou a surgir na mente deles, das pessoas de Tessalônica, a ideia de que será realmente que a volta de Cristo é real? Será realmente que isso vai acontecer? E para dizimar essa dúvida, Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, para confirmar a promessa de que Deus iria ser fiel àquilo que ele havia prometido, de que realmente o céu era uma realidade, a vinda do Cordeiro é uma realidade. E querendo ou não, às vezes essa pergunta chega na minha mente, chega na sua mente. Quando nós lemos os escritos da irmã White, ela falava como se Jesus voltasse nos dias dela. Quando eu ouço os sermões do pastor Roberto Rabelo, parece que ele esperava a volta de Jesus para os dias dele. Quando nós vemos as questões do mundo, as profecias acontecendo, nós temos quase essa certeza, vai ser no nosso tempo. Mas e se não for? E se demorar mais do que eu espero? E se ainda não estiver acontecendo? É aí que entra a outra parte do conceito. É o já. É o agora. Se o reino de Deus ainda não veio, se o reino de Deus ainda não chegou, como podemos viver um pouco dessa realidade nas nossas vidas? Precisamos focar naquilo que nós já temos, naquilo que já é real. E o que nós já temos? O que é real para a nossa vida? A Bíblia nos fala que aqueles que aceitam o Evangelho, eles são nova criatura. Já experimentam uma pequena fagulha da vida eterna, porque já são cidadãos do reino celestial. Nós somos herdeiros da promessa. E essa certeza, ela muda a nossa vida por completo. Nós não somos transformados, glorificados, mas somos transformados no nosso conceito de vida. O que mudou na minha vida com a chegada do Evangelho? Que pessoa eu passei a ser depois que o Evangelho chegou na minha vida? Que testemunho que eu tenho dado para as pessoas do Deus que eu acredito, do Deus que eu creio, ou das promessas que eu creio? Que testemunho eu tenho dado para as pessoas para eles olharem para mim e dizerem, você é diferente? É o agora, é o já. Viver na certeza da promessa nos faz pessoas melhores aqui neste mundo. Nós passamos a fazer diferença nos lugares onde nós estamos. Na família, no trabalho, na igreja, nos relacionamentos pessoais, nas amizades. Nós passamos a ser pessoas melhores. Esse é o já, é a promessa de Deus na sua vida dizendo, eu estou convosco. Eu estarei com você, te ajudando na sua caminhada, te ajudando na sua jornada. Se eu ainda não tenho o céu, se eu ainda não tenho a volta de Cristo, se ainda não aconteceu, eu tenho que viver aqui na terra um pedaço do céu. E viver aqui na terra um pedaço do céu é buscar a presença de Deus na minha vida todos os dias, para que eu seja instrumento nas mãos dele. E não esperar fama, não esperar sucesso, não esperar nada disso. Porque talvez não é isso que vai fazer necessidade, não seja essa a nossa maior necessidade. E com certeza não é. A nossa maior necessidade aqui neste mundo é que Deus guie os meus passos e me ajude nas minhas decisões. No ano de 1999, o maestro Jader Santos era o diretor do Quarteto Arautos do Rei. E ele compôs uma música que expressa de maneira muito poética e muito real o significado do céu. Recentemente eu estava assistindo uma entrevista que ele deu para um canal de televisão, ou para um podcast, não me lembro. Ele dizia que quando ele compôs essa música, ele recebeu muitas críticas dos teólogos por uma frase que havia nessa música. A música é O Céu é Jesus. E a frase
que incomodou os teólogos era: o céu é Jesus e onde ele estiver, o céu será ali. Os teólogos tentaram dizer: não, você não pode dizer isso. Você não pode, teologicamente. Olha, eu não vou entrar nas questões teológicas porque cabe uma infinidade de discussão aqui teológica sobre o assunto. Mas o que eu vejo nessa canção é uma forma de nós entendermos o verdadeiro significado do reino de Deus agora. Ela tenta demonstrar o que é o já, que já é possível. Pois a nossa ida para o céu não pode ser motivada pelas belas paisagens que nós vamos contemplar. Não pode ser motivada pelas ruas de ouro que eu vou caminhar, pela mansão que eu terei e não vou ter que pagar a mortgage dela. Não deve ser motivada porque não vou sofrer apenas, não. Qual a real motivação de querermos ir para o céu? Mesmo que tudo isso seja realidade, e o céu vai ser assim mesmo, sem dor, sem morte, sem sofrimento, ruas de ouro para mostrar que ouro não tem importância nenhuma, vida sem morte, vida eterna, natureza linda, perfeita, todo mundo vivendo em comunhão, em comunidade, todo mundo se amando, independente, deixando para trás tudo que ficou. Tudo isso vai ser realidade, mas não deve ser essa a única razão para irmos para o céu, a principal delas. Mas a nossa maior alegria no céu será viver para sempre ao lado do Cordeiro. E se eu não convivo com o Cordeiro hoje, o céu vai ser muito chato para mim. Se o Cordeiro não faz parte da minha vida hoje, se eu não tenho um relacionamento com Jesus hoje, imagine você passar a eternidade convivendo com Ele. É por isso que nessa canção, o autor, o pastor Jader Santos, ele fala claramente: o céu é Jesus. E onde ele estiver na minha vida, esse lugar, esse momento será o céu. Se ele faz parte da nossa vida hoje, então eu posso desfrutar um pouquinho do que será o céu no futuro, aqui ainda neste mundo. Pois o céu é Jesus e onde ele estiver, o céu será ali. Qual é a minha motivação para ir para o céu? Qual é a minha motivação para viver a eternidade? Nós vamos encerrar o culto de hoje, convidar a equipe de louvor para estar aqui. Nós vamos cantar essa música. Mas eu quero que você cante essa música tendo na sua mente a realidade do já. Que você tenha a certeza de que nos versos que serão cantados, nos versos que serão expressados, que esses momentos na sua vida já são uma presença de Cristo, que já é o céu. Porque o céu é Jesus. E aonde Jesus está, ali será o céu. Que você cante essa música tendo essa certeza, para que assim possamos viver essa atmosfera celestial conosco nessa manhã.